Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que essa aula não vai substituir as aulas originais de vocês, tá? É simplesmente um conceito, são conceitos básicos aí que eu vou passar sobre campo elétrico, força, potencial e energia potencial elétrica. E depois a gente vai fazer um plantão de dúvidas sobre esses conceitos aí. Mas essas aulas não substituem as aulas originais de vocês, beleza? Bom, a primeira grandeza que a gente vai estudar é o campo elétrico. E antes da gente entrar bem no campo elétrico, vocês têm que entender que toda a física é dividida em campos. Então a gente tem o campo gravitacional, a gente tem o campo magnético, a gente tem o campo de Higgs, a gente tem o campo elétrico, enfim, a gente tem vários campos na física. E cada um desses campos está associado a uma carga, a uma partícula. O campo gravitacional está associado a uma partícula que tenha massa. O campo magnético a uma partícula que tenha magnetismo. O campo elétrico a uma partícula que tenha carga elétrica. Beleza? Então, a carga elétrica, quando ela está em um campo elétrico, ela perturba esse campo elétrico. Ela altera as propriedades desse campo elétrico. Da mesma forma com que uma gota d'água, quando você pinga ela em uma superfície de um lago, por exemplo, ela perturba a superfície desse lago. Então é como se a carga elétrica ela perturbasse a superfície desse campo elétrico. E se você colocar uma carga elétrica aqui, essa perturbação ela pode ser sentida, em tese pelo menos, em todo o universo. Tá? Então em todo o universo você consegue calcular essa perturbação. E perceba o seguinte, eu tenho uma carga e vou calcular essa perturbação em um ponto. Tá? Então essa carga gera uma perturbação em todo o campo elétrico. Eu só preciso de uma carga para gerar essa perturbação. Beleza? E como que eu calculo essa perturbação? Essa perturbação eu posso calcular com essa equação aí. E igual a K vezes Q dividido por D quadrado. Onde E é o valor do campo elétrico, é o valor da perturbação que essa carga gera. K é a constante de Coulomb, 9 vezes 10 a nona. Q é a carga que vai gerar essa perturbação. E D quadrado é a distância entre a carga e o ponto que você vai querer medir a perturbação. Então vamos supor que você tem uma carga que vale a 3 milicoulombs, por exemplo, ou seja, 3 vezes 10 a menos 3. E você quer calcular a perturbação que essa carga gera a uma distância de 2 metros. Então como vai ficar o campo elétrico? E igual a K, Q dividido por D quadrado. Então E igual a 9 vezes 10 a nona, que é K, vezes a carga, que é 3 mili, 3 vezes 10 a menos 3 coulombs. Tudo dividido por 2 ao quadrado, que dá 4. Vamos pegar só os números sem as potências de 10. Então eu vou ter 9 vezes 3 dividido por 4. 9 vezes 3, 27. 27 dividido por 4, 6,75. Agora vamos para as potências. Eu tenho 10 a nona com 10 a menos 3, que vai dar 10 a mais 6. Então o valor do meu campo elétrico é 6,75 vezes 10 a mais 6. Newtons por Coulomb. Unidade de medida então de campo é Newton por Coulomb. Uma coisa importante a gente entender é que o campo elétrico e a distância entre a carga e o ponto que você vai medir são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu aumento a distância, eu diminuo o valor do campo. Então, quando eu aumento a distância que eu quero saber entre a carga e esse ponto de perturbação, eu diminuo o valor do campo elétrico. Quanto mais longe eu vou da carga elétrica, menos eu sinto a perturbação. Faz sentido isso, né? E quanto mais próximo eu vou da carga elétrica, ou seja, quanto menor a minha distância, maior a minha perturbação. Só que perceba que eu estou elevando a distância ao quadrado. O que isso significa? No exemplo que eu acabei de dar, a distância era 2 metros. E eu achei 6,75 vezes 10 a mais 6. Se eu dividisse a distância por 2, ou seja, se a minha distância fosse de 1 metro, eu quisesse saber a perturbação a 1 metro daquela carga. Ao dividir a distância por 2, eu vou ter que multiplicar o valor do campo elétrico por 4. Por que por 4? Porque como eu dividi a minha distância por 2 e está elevado ao quadrado essa distância, na verdade, então, é como se eu usasse um fator 4 aí. Então eu vou ter que multiplicar o meu campo por 4. Bom, eu dividi a distância, eu diminuí a distância e vou ter que aumentar o campo. Lembra aquilo que eu falei, são inversamente proporcionais. Então eu divido a minha distância por 2, multiplico o meu campo por 4. Divido a minha distância por 3, multiplico o meu campo por 9. Divido a minha distância por 4, multiplico o meu campo por 16. E assim vai. Então, o valor que você dividiu a distância, você multiplica ao quadrado o campo. Beleza? E se eu multiplicar a minha distância, ou seja, se eu aumentar a minha distância? Se eu aumentar a minha distância 2 vezes, ou seja, o dobro,
eu vou ter que diminuir o meu campo 4 vezes, divido o meu campo por 4. Se eu aumentar minha distância 3 vezes, divido o meu campo por 9. Se eu aumentar minha distância 4 vezes, eu divido o meu campo por 16. E assim vai. Outra coisa muito importante é você entender que não faz sentido nenhum você querer saber, querer calcular a perturbação que aquela carga elétrica produz exatamente onde ela está. Então eu quero saber a perturbação que a carga produz no ponto onde ela está. Não faz sentido isso. Por que não faz sentido? Porque você pegaria naquela equação e dividiria por zero uma distância, a sua distância seria zero. E como a Rayane muito sabe, não pode dividir por zero. Não é verdade, Rayane? Então não faz sentido nenhum você querer calcular a perturbação que uma carga gera exatamente no ponto onde ela está. E por fim, pessoal, a gente precisa lembrar que o campo elétrico ele é um vetor. Então não basta você dar um número para ele, um módulo, você tem que dar um sentido para esse campo elétrico, direção e sentido, né? Então, sendo um vetor, a gente precisa entender que as cargas, elas produzem perturbações diferentes. A carga positiva, ela produz uma perturbação que a gente convencionou que é saindo dela. Então, as linhas de campo, a gente diz que elas saem da carga positiva. Isso é uma convenção, tá, pessoal? Você não tem, na realidade, nada saindo ou entrando. É simplesmente uma convenção que a gente faz para simplificar o entendimento. Então, caso você tenha uma carga nesse ponto e você queira saber qual que é o campo elétrico que ele produz nesse outro ponto, depois que você calcular o valor, você tem que saber para onde que vai apontar o campo elétrico aqui nesse ponto. Bom, se a carga positiva sempre gera uma linha de campo que sai dela, basta você ligar esses dois caras. Então eu vou gerar um campo elétrico apontando mais ou menos para cá, beleza? Então, sempre a carga positiva gera as linhas de campo que saem dela. E a carga negativa? A carga negativa gera linhas de campo que entram na carga negativa. Então, na mesma situação, se eu tenho uma carga aqui e quero descobrir qual o valor do campo elétrico aqui, eu tenho essa linha que liga os dois, então, nesse meu ponto aqui, ó, a linha de campo vai ser gerada nesse sentido. Então, o meu campo elétrico vai ser nesse sentido. Então, simplesmente você fazendo uma linha e, se for positiva, sai da carga. Se for negativa, ela chega na carga. Então, a gente pode dizer que é como se a carga positiva fosse uma torneira, né? Então, as linhas de campo saem dela. E as cargas negativas são um ralo. As linhas de campo chegam nelas. Bom, tudo isso a gente está vendo sobre cargas interagindo com pontos. Mas cargas podem interagir com cargas também. E aí a gente vai ter a força elétrica. A gente sabe muito bem que cargas de mesmo sinal, elas se afastam. E cargas de sinais opostos, elas se atraem. Mas por que isso acontece? Bom, o segredo está nas linhas de campo que a gente estava estudando antes. Quando eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, eu tenho linhas de campo saindo da carga positiva e essas mesmas linhas conseguem chegar numa carga negativa. Então eu fecho meio que um circuito, eu consigo dar um começo e um fim para as linhas de campo. Então quando eu faço isso, quando eu estabeleço esse circuito para as linhas de campo, a única coisa que as linhas de campo conseguem fazer é aproximar as duas cargas. Então é como se eu colocasse uma rampa entre as duas cargas e elas caem uma em direção à outra. Já se eu pego cargas de mesmo sinal, por exemplo, duas cargas positivas, das cargas positivas as linhas só conseguem sair. Então tem uma carga positiva que sai em linhas de campo dela e outra carga positiva que sai em linhas de campo dela. Elas não conseguem sair e chegar em um lugar, elas simplesmente saem de dois lugares diferentes. É como se você colocasse duas torneiras, uma na frente da outra. O que vai acontecer? A água vai ficar espirrando. A água espirrar seria as cargas se afastarem. Obviamente o mesmo acontece se as duas cargas forem negativas. Bom, mas agora que a gente sabe por que as cargas de sinais opostos se atraem e as de sinais iguais se repelem, a gente precisa saber o quão forte elas se atraem ou quão forte elas se repelem. Então, para isso, a gente usa uma lei que se chama Lei de Coulomb. E ela é dada pela seguinte equação. F, que é a força, igual a K, aquela mesma constante, 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, que é uma carga que está ali, vezes Q2, que é a outra carga que está ali, dividido por D quadrado. Agora, D quadrado, essa distância, não é mais a distância entre uma carga e um ponto, é a distância entre as duas cargas. Então, eu coloco uma carga aqui, outra carga aqui. Essa distância entre elas vai ser a minha distância D. Então, vamos supor que a gente tenha a mesma situação que a gente tinha antes.
que era uma carga de 3 milicoulombs, tá? E eu vou pegar uma outra carga, por exemplo, de 5 coulombs, e vai colocar a 2 metros de distância da primeira carga. Então, como que vai ficar minha lei de Coulomb? F, que é a força, igual a 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 3, vezes 5. Tudo dividido por 4. Bom, agora eu vou ter, então, 9 vezes 3 vezes 5, tudo dividido por 4. Se você fizer essa conta, você vai chegar em 33,75. Arranjando as potências de 10, aí a gente tem 33,75 vezes 10 a sexta. Mas tem um jeito simples da gente calcular isso também, sabendo a perturbação que uma das cargas gera no ponto onde eu vou colocar aquela outra carga. O que significa isso? Se vocês perceberem, eu coloquei a distância entre as duas cargas de 2 metros. Exatamente a mesma distância que a gente tinha calculado no campo elétrico. Então vamos lembrar daquele exercício lá. Eu tinha uma carga elétrica, eu tinha calculado qual era a perturbação que essa carga elétrica causava a 2 metros. A perturbação era exatamente 6,75 vezes 10 a sexta. Agora, se eu pegar nesse mesmo ponto que eu tinha calculado a perturbação e colocar aquela carga de 5 coulombs, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma outra equação para a força, que é força igual a E, campo elétrico, vezes outra carga, carga Q2 nesse caso. O que vai acontecer? Eu já sabendo a perturbação que a primeira carga, aquela de 3 mili, gera num ponto a 2 metros, eu posso simplesmente pegar o valor do campo e multiplicar pela carga. Ou seja, 6,75 vezes 10 a sexta e multiplicar por 5. Vocês vão perceber que eu vou chegar exatamente em 33,75 vezes 10 a sexta newtons. É o mesmo valor. Ou seja, se eu já sei a perturbação que uma carga elétrica gera em um determinado ponto, e eu coloco uma outra carga nesse mesmo ponto, eu não preciso usar a lei de Coulomb, F igual a K, Q1, Q2 dividido por D quadrado. Eu posso usar F igual a E, que é a perturbação, vezes a carga que eu coloquei ali. Aquele raciocínio que eu fiz, dividir a distância por 2, multiplica o campo por 4, divide a distância por 3, multiplica o campo por 9 e tudo mais, é válido também nas forças. Então, se eu tenho uma distância de 2 metros entre as duas cargas e eu multiplico essa distância por 2, ou seja, a distância passa a ser 4 metros, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele valor de força que eu tinha e vou dividir por 4. Tá? Multipliquei a distância por 2, divido a distância por 4. Se eu tinha uma distância qualquer e eu divido essa distância por 3, eu vou multiplicar o valor da força que eu tinha antes por 9. E assim vai. Raciocínio idêntico ao do campo elétrico. Bom, a próxima grandeza que a gente tem é o potencial elétrico. O potencial elétrico ele é um pouco abstrato, a gente não consegue entender muito bem o que ele é e visualizar. Tá? Mas a grosso modo, o potencial elétrico ele é a capacidade que uma determinada carga tem de poder gerar trabalho, poder gerar energia potencial elétrica, que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, o potencial elétrico, ele nada mais é que o quanto aquela carga pode vir a gerar de energia. Tá? Grosso modo, a gente já estudou isso lá no 9º ano, que é a voltagem. Tá? Ou seja, é a diferença de potencial, é o potencial elétrico. Então, o potencial elétrico, ele dá mais ou menos o que a gente está acostumado a chamar de voltagem. Algumas apostilas trazem um problema, que é ora usar o potencial elétrico como V, ora usar o potencial elétrico como U. A grande maior parte das apostilas traz esse problema. Então, aqui, a apostila do ângulo traz potencial elétrico como V. Mais para frente, ela vai passar a chamar de U. Tá? Então, por enquanto, a gente vai chamar de V. Então, uma coisa importante de saber do potencial elétrico é que, assim como o campo elétrico, a gente calcula o potencial elétrico entre uma carga e um ponto. Então eu quero saber qual é a capacidade que aquela carga tem de gerar energia em determinado ponto. Como eu calculo o potencial elétrico? V igual a K vezes Q dividido por D. Ou seja, eu tenho uma carga aqui e eu quero saber o potencial elétrico que ela calcula, que ela gera nesse ponto aqui. Vamos manter aquele mesmo exemplo que a gente estava falando. V igual a K, 9 vezes 10 a nona, vezes aquela mesma carga de 3 mili. Então, 9 vezes 10 a nona, vezes 3 mili, vezes 3 vezes 10 a menos 9, dividido por uma distância de 2 metros. Então, eu quero saber o potencial elétrico que aquela carga de 3 mili gera em 2 metros de distância.
9 vezes 3, 27. 27 dividido por 2, se fosse 26 daria 13. Então, 3,5 vezes 10 a sexta volts. Tá? Eu meço potencial elétrico em volts. Cuidado, não é dividido por D quadrado. O campo elétrico é D quadrado, o potencial elétrico é D. Então a capacidade dessa carga de 3 mili de gerar energia potencial elétrica a 2 metros de distância é de 13,5 vezes 10 a sexta volts, 13,5 milhões de volts. A última coisa importante do potencial elétrico é que ele é um escalar, ele não é um vetor. Então eu não preciso dar direção e sentido para ele, diferente da força elétrica e do campo elétrico. Agora, se eu pego essa carga, que tem capacidade de gerar energia, e coloco próxima a outra carga, eu tenho a geração de energia potencial elétrica. O que é energia potencial elétrica? É a energia capaz de gerar trabalho elétrico. Agora, se eu coloco essa carga que gera potencial elétrico perto de outra carga, eu posso gerar energia potencial elétrica. O que é energia potencial elétrica? É uma energia que pode me gerar trabalho. No caso, trabalho elétrico. No caso, então, movimento de cargas elétricas, que a gente conhece como corrente elétrica, ou até um choque, beleza? Então, a energia potencial gravitacional vai ser o que vai gerar movimento de cargas elétricas. Então, quando a gente estudou lá no 9º ano, a capacidade de você gerar um choque ou de você gerar a corrente elétrica, tudo isso tem a ver com potencial elétrico e energia potencial elétrica. A gente tem basicamente duas formas de calcular e de trabalhar com a energia potencial elétrica. A primeira delas é você ter duas cargas e eu querer saber a energia de interação entre elas. Então, o quanto elas podem gerar de trabalho. Para fazer essa conta, eu vou utilizar a equação U, que é a energia potencial elétrica, igual a K, 9 vezes 10 a nona, vezes Q1 vezes Q2, que são as duas cargas que vão trabalhar, dividido por D. Cuidado, parece muito com a equação da força, mas eu não tenho D ao quadrado, eu tenho só D. Então, eu tenho uma carga aqui, outra carga aqui. E eu quero saber o trabalho, ou seja, o trabalho que elas podem gerar, ou seja, a energia potencial elétrica da interação entre elas. Então vamos manter aquele exemplo que a gente está falando, uma carga de 3 mili e uma carga de 5. Perceba que aqui eu tenho duas cargas, né? Então aquela distância é entre as duas cargas, assim como era na força. Então vamos lá calcular a energia potencial elétrica da interação dessas duas cargas. K, 9 vezes 10 a nona. A primeira carga, 3 mili, 3 vezes 10 a menos 3. A segunda carga, 5 coulombs. Tudo dividido por 2. Então vamos fazer a conta só com os números sem as potências. 9 vezes 3 vezes 5. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 5, o 20 vai fazer dar 100, o 7, 35, 135. Tudo isso dividido por 2. 135 dividido por 2, se fosse 120, daria 60. 15 por 2, 7,5. 67,5, 10 a sexta joules, né? Energia potencial elétrica, então é joules. Então, 67,5 milhões de joules. Essa é a energia potencial elétrica da interação entre uma carga de 2 mili e uma carga de 5 coulombs distanciadas a 2 metros. Mas tem uma outra forma da gente calcular trabalho, energia potencial elétrica, que é eu manter essa carga de 3 mili fixa e fazer a carga de 5 viajar, tá? Ela andar em determinadas posições. E aí, para fazer isso daí, a gente tem a seguinte equação. U, energia potencial elétrica, é Q, a carga que eu vou mover, no caso 5 coulombs, vezes V1. O que é V1? É o potencial elétrico que a carga de 3 mili gera no primeiro ponto que a carga 5 está. Menos Q, que é a carga de 5 coulombs, que vai andar, vezes V2, que é o potencial elétrico na posição final da carga. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu tenho um ponto aqui, que é onde a carga de 5 vai começar. E a carga de 3 mili gera um potencial elétrico aqui. Essa carga vai sair daqui e vai vir para esse segundo ponto, que eu vou chamar de ponto 2. E aí a carga de 3 mili gera um potencial aqui também. Vamos supor que a carga de 3 mili gera um potencial de 2 volts aqui. E gera um potencial de 10 volts aqui. Como que eu calculo
a diferença, a energia potencial elétrica nessa situação, QV1 menos QV2. Q5, V1, eu falei que era 2 volts aqui, lembra? Então, 5 vezes 2, 10. Menos Q5 vezes V2, o potencial aqui, que eu falei que era 10. Então, 5 vezes 10, 50. 10 aqui, 50 aqui, 10 menos 50, menos 40 joules. Então, eu tenho uma energia negativa de 40 joules quando a carga de 5 coulombs sai daqui e vem para cá. Isso, pessoal, é muito semelhante àquela aula do 9º ano que eu expliquei para vocês sobre como funciona o choque. Então, se eu tenho 110 volts em uma tomada e 0 volts na outra, eu tenho uma diferença de potencial. O meu V1 pode ser 110 e o meu V2 pode ser 0. A carga, nesse caso, é o elétron. Então, o elétron no meu dedo tem 110 volts. No meu pé, que está no chão, tem 0 volts. O que vai acontecer? Ele vai ter uma diferença aí, Q vezes 110 menos Q vezes 0. Ele vai conseguir ter uma energia potencial elétrica. Então, ele vai conseguir ter um trabalho. Ou seja, o elétron vai sair da minha mão e vai chegar no meu pé. E eu vou sentir o que a gente chama de choque, corrente elétrica. E aquela situação do pássaro. Lembra o pássaro que põe os 2 pés no mesmo fio? O pássaro que põe os 2 pés no mesmo fio, ele tem V1 e V2 iguais, seja 1 milhão de volts, o V1 e o V2. Então eu vou ter Q vezes 1 milhão menos Q vezes 1 milhão. Q vezes 1 milhão menos Q vezes 1 milhão dá 0. Então a energia potencial elétrica nessa situação é 0. Então ele não vai gerar trabalho, ou seja, não haverá movimento de carga, não vai ter choque. Tá? Então, pessoal, essas são as formas de a gente calcular a energia potencial elétrica. Haverá muitos casos em que ele vai falar uma carga se movendo a uma superfície equipotencial. O que é superfície equipotencial? É que toda essa superfície tem o mesmo potencial, igual o passarinho andando no fio. No fio ele está numa superfície equipotencial. Então ele não tem ele não tem energia potencial elétrica, ou seja, não há trabalho sendo realizado ali. Tá? Outra coisa importante, se eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui, se eu fizer a conta para obter o valor do U, não importa o caminho que ele vai fazer. Ele pode ir em linha reta, ele pode ficar girando, ele pode ir em zigue-zague. Não importa, importa o valor do V1 e o valor do V2. O caminho é indiferente. Por fim, pessoal, vocês podem perceber que as 4 equações são muito parecidas. E igual a kq sobre d quadrado, F igual a kq1 q2 sobre d quadrado, V igual a kq sobre d e U kq1 q2 sobre d quadrado. Então a gente pode estabelecer uma relação, além de F e E, que a gente já estabeleceu, e V e U, eu posso estabelecer uma relação entre E, que é o campo elétrico, e V. Perceba que na equação do potencial elétrico, que é o V, eu tenho kq sobre d. Então V igual a kq sobre d. Se eu dividir ambos os lados por d, o que eu vou ter? V dividido por d igual a kq dividido por d vezes d, que dá d quadrado. Kq sobre d quadrado é o campo elétrico. Então V sobre d é igual ao campo elétrico. O que isso significa? Se eu sei a diferença de potencial entre uma carga e um ponto, ou seja, o potencial que essa carga aqui gera nesse ponto aqui, e eu dividir pela distância entre os dois, eu caio automaticamente no campo elétrico. Tá? Então eu saio do potencial e chego no campo elétrico. Cuidado, potencial é uma grandeza escalar. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Eu simplesmente vou ter o módulo. Aí para saber a direção e o sentido eu vou ter que usar o sinal da carga, beleza? A mesma coisa eu posso fazer para a energia potencial elétrica e para a força. Energia potencial elétrica U igual a K, Q1, Q2 dividido por D. Se eu dividir ambos os lados por D, eu vou ficar U dividido por D igual a K, Q1, Q2 dividido por D quadrado, que é a força. Então, a energia potencial elétrica dividido pela distância me dá a força. Se eu sei a energia potencial elétrica da associação entre duas cargas e dividir pela distância entre as duas, eu vou cair na força entre elas. A mesma coisa, energia potencial elétrica é escalar, força é um vetor. Eu ainda preciso, para sair de um para o outro, levar em consideração o sinal das cargas. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Como eu já disse, essa não é uma aula completa, é um resumo sobre as 4 grandezas. Vamos depois fazer um plantão. E, lógico, não se esquece de se inscrever no canal aí, dar aquele like sensual e bons estudos, pessoal.